Bem, era minha irmã. Me mostraram um vídeo do Facebook. E ela estava caída na estrada, na rodovia México-Cuernavaca, ainda em Tlalpan. Ela estava enrolada em um cobertor e colocaram alguns sacos de lixo sobre ela. Me deixaram jogada como se eu fosse um saco de lixo, como se não importasse, como se não doesse. Como se fosse um lixo qualquer, deixaram minha irmã jogada. Não quero que façam festas para nós, nem caravanas, eu só quero justiça para minha irmã. É só isso que eu quero, é só isso que eu peço. E não é possível que se vendam por alguns trocados para criminosos, porque é isso que eles são criminosos. Alexis é um criminoso em potencial. A mãe também é uma criminosa, porque sabia o que o filho fez. Ela sabia, ela viu, ela ajudou. Mônica Citlali, uma jovem professora de inglês e mãe de uma menina de 11 anos, foi dada como desaparecida em 3 de novembro de 2022. Sua família, tomada pela preocupação e pelo medo, iniciou uma busca incansável para encontrá-la. No entanto, a tragédia foi confirmada em 9 de novembro daquele mesmo ano, quando seu corpo foi encontrado sem vida na rodovia México-Cuernavaca, na divisa com o estado de Morelos. A investigação inicial apontou seu namorado, Jesus Alexis, com quem ela havia começado um relacionamento recentemente, como o principal suspeito. Então, neste vídeo temos o testemunho de Maciel, a irmã de Citlali, que vai compartilhar a história do ponto de vista da família, revelando os detalhes e emoções que envolveram esse caso tão comentado no México. Meu nome é Maciel Álvares Rezendes, sou irmã de Mônica Citlali Dias Rezendes. Minha irmã nasceu no dia 27 de maio de 1992. Sou 8 anos mais velha que ela. Meu relacionamento com ela era... Bem, éramos como mãe e filha, porque eu era mais velha que ela. Eu assumi esse tipo de papel porque minha mãe tinha que trabalhar e nos deixava sob os cuidados de uma das minhas tias. Minha irmã sempre foi muito séria, ela era tranquila. Depois nasce minha outra irmã. E entre as duas havia apenas 2 anos de diferença e a relação entre elas se tornou mais próxima do que comigo. Obviamente, por causa da diferença de idade, ela fez o ensino fundamental, cursou o ensino médio, depois o ensino preparatório e conheceu o pai da sua filhinha. Infelizmente, esse relacionamento não deu certo. Eles se separaram quando a pequena tinha 1 ano de idade. E ela se mudou de volta para a casa dos nossos pais. Posteriormente, ela começou a trabalhar e, em determinado momento, surgiu nela o desejo de estudar inglês na escola Quick Learning, aprendizagem rápida. Ela estudou primeiro e depois fez a prova para poder ser professora na escola onde aprendeu inglês. Durante todo esse tempo. Bem, fomos felizes, estávamos tranquilos durante todo esse tempo. Citlali levava uma vida plena e feliz, cercada por sua família e dedicada ao seu trabalho como professora de inglês. Seu futuro parecia promissor, com muitos planos e projetos pela frente. No entanto, sua vida tomaria um rumo inesperado com a chegada de uma pessoa que mudaria tudo. Esse sujeito era Jesus Alexis, que entrou em sua vida e logo se tornou seu namorado. E embora a princípio parecesse ser um rapaz, digamos, normal, entre aspas, logo ficaria claro que Alexis tinha um lado sombrio que colocaria a vida de Citlali em perigo. Quando minha irmã vai fazer 30 anos, quase 30 anos, ela conheceu um rapaz chamado Jesus Alexis Álvares Ortiz. No início, eles foram amigos.
No dia 28 de maio de 2022, ela me convida para celebrar seu aniversário. Ela era do dia 27, comemoramos um dia depois. Primeiro fomos comer na companhia de outro amigo, depois fomos comemorar em uma balada. E nesse momento, sim. Nesse instante ela falou, vou te apresentar um cara interessado em mim. Eu respondi, tudo bem. Cerca de 1 hora depois, o rapaz chega e ela me apresenta. Olha, vou te apresentar minha irmã, ele é o Alexis. Até aí a noite seguiu normalmente. Eu não costumava interrogar muito minha irmã, porque naquela época ela já era maior de idade e era muito responsável em suas decisões. Então, na verdade, eu não questionei. A única coisa que me chamou a atenção foi que o rapaz parecia mais jovem do que ela. Cerca de 2 ou 3 anos, só isso era a diferença de idade entre Alexis e minha irmã. A noite continuou, passou de forma tranquila. Mas eu percebi que o rapaz era muito possessivo com ela. Se ela se levantava para ir ao banheiro ou para dançar com algum amigo ou amiga, o rapaz estava sempre atrás dela. Sempre, sempre. Naquele momento, não. Eu não quis, eu não quis incomodá-la. Até que chegou o ponto em que o rapaz ficou muito bêbado e começou a ser muito inconveniente com ela. Ele não deixava ela sentar. Ficava grudado demais no corpo dela e minha irmã, digamos que ele deixou ela bêbada naquela época. Ele dava muito álcool para ela e a segurava meio que à força pelo braço. E tinham comprado garrafas de uísque ou algo assim, não lembro muito bem. E ele obrigou minha irmã a beber direto da garrafa. E isso não me pareceu certo, pois ela estava ficando extremamente bêbada e mal. Eu a peguei pelo braço e disse, sabe de uma coisa? Senta aqui comigo, porque eu já não estou gostando de como esse cara está te tratando. E ela me disse, sim, senta comigo, não me deixa ir. Eu disse, sim, fica tranquila. Ela sentou comigo e Alexis estava sendo muito insistente e chegou a me encarar, ficou bem na minha frente. Ele me perguntou quem eu era, eu disse que sou irmã dela, como ela já havia mencionado. Ele disse que ela iria embora com ele, mas eu discordei, afirmando que ele estava enganado. Ela não vai com você, vai comigo, sou seu irmão e vou levá-la. O cara ficou muito insistente comigo, mas chegaram outros amigos dele e o levaram embora. A gente não prestou mais atenção. Estávamos indo embora, nos despedindo, e ele insistia em ir conosco à força. Quer dizer, ele dizia, é que eu vou levar sua irmã e vou deixar vocês em casa. Mas a verdade é que eu não confiei nada no Alexis, porque ele estava muito bêbado, muito bêbado. Ele pegava uma garrafa de uísque e bebia como se fosse água. E chegou um momento em que ele ficou sentado em um sofá e acabou dormindo com a boca aberta. Inclusive comentei com a minha irmã, falei, e você ainda quer que ele nos leve para casa? Falei para ela, você está errada. Falei, não. Falei, vamos de táxi ou agora vemos como fazemos. Mas não vamos com ele. Começamos a pagar as contas e quando chega a vez dele pagar a conta dele, ele vai e chama minha irmã. Minha irmã me disse para esperá-la. Eu concordei, para isso trouxemos outro amigo dela. Eu não percebi que minha irmã deu dinheiro para o outro amigo guardar. Quando chega a hora desse cara, Alexis, pagar a conta, minha irmã diz para o amigo dela, me dá o dinheiro que eu te dei para guardar, e minha irmã pagou a conta do Alexis. Desde então percebi que esse homem era um aproveitador qualquer. Quer dizer, eu acho que os anos te dão experiência suficiente para aprender a analisar um pouco as pessoas. E para mim, de verdade, o cara me deu uma impressão muito ruim e me pareceu ser um aproveitador qualquer. Pagamos as contas. Outra amiga dela se ofereceu para nos levar junto com o marido dela. Eles não tinham bebido muito, se ofereceram para nos levar.
E eu insisti muito, vamos embora, não quero que você fique com ele, vamos embora, vamos embora. E ela me disse, sim, 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 vamos embora. No final, a gente entrou no carro, não deixamos ela se despedir desse homem, entramos no carro e o marido da amiga dela foi embora relativamente rápido. Ele saiu muito rápido dali do lugar, mas o rapaz, não sei como ele fez, no final das contas, ele alcançou a gente com o carro dele. Chegamos a um posto de gasolina que fica a alguns quilômetros antes de chegar na minha casa. E ele nos encontrou lá no posto de gasolina. E minha irmã, lembro-me bem que ela disse, não queria que Alexis soubesse onde eu morava. E eu disse para ela, ele já nos encontrou, agora já era. Eu perguntei para minha irmã se ela achava que ele continuaria nos seguindo. Ela me disse, é que eu não sei. O rapaz se aproxima, cumprimenta o marido da amiga dela, cumprimenta a outra garota, me cumprimenta também. E mais uma vez insistiu que queria levar minha irmã. Eu disse de novo, não. Eu disse, por favor, entenda, você está muito bêbado, está muito mal, não pode, por favor, nos deixe em paz, ele vai nos levar para casa. Já conhecemos ele, conhecemos o rapaz, conhecemos a moça, por favor, nos deixe. Mas o rapaz nunca me ouviu, Alexis nunca nos ouviu. Entramos no carro, eles foram nos levar até nossa casa. Fora dali, chegamos na minha casa e ele ligou para ela. Ele parou o carro e a amiga dele me perguntou, tem certeza? Está tudo bem se deixarmos vocês aqui? Eu disse, sim, agora mesmo eu falo para ela entrar. Alexis chama e diz para minha irmã, vem, ele fica com ela um tempo. Eu já estava muito cansada porque já eram umas 2, 3 da manhã. E eu disse para minha irmã, falei, sabe de uma coisa? Falei, já quero entrar, vamos entrar. Minha irmã disse, agora. E eu falei, não, Citlali, vamos entrar, porque senão a mamãe vai brigar com a gente. E ela disse, espera, só vou me despedir e a gente entra. Então fiquei esperando por uns 30 minutos. Na verdade, eu já estava com frio e sono, estava muito cansada. Já entrei e depois de uns 15 ou 20 minutos, saí de novo para ver se elas estavam lá. E sim, ainda estavam. Mas ele não queria deixá-la ir. Então eu volto a dizer para ela, por favor, entra. E digo para minha mãe, sabe de uma coisa? Fala você para ela entrar porque ela não me obedece. Sim, minha mãe saiu, falou para Citlali, já entra. E acho que ela entrou uns 15, 20 minutos depois. Isso foi no dia 29 de maio de 2022. Depois da má impressão que Maciel teve de Alexis, ficou claro que ele não era o tipo de pessoa que inspirava confiança. Contudo, conforme os dias passavam, Citlali começou a exibir mudanças sutis, porém perturbadoras. Sua família notou que desde que começou a sair com esse homem, seu comportamento e atitude mudaram significativamente. Essas transformações despertaram uma preocupação crescente entre seus entes queridos, que começaram a temer por seu bem-estar. Minha irmã era professora de inglês, seus horários eram das 7 da manhã a 1 da tarde. Depois ela chegava em casa, almoçava e tinha um intervalo de mais ou menos 2 horas. Novamente ela saía de casa e ia para o trabalho, porque tinha um turno à tarde. Ela entrava por volta das 5 e saía entre 8h30 e 9 da noite aproximadamente. Durante 7 anos, ela trabalhou nesses horários na escola onde primeiro estudou e depois se desenvolveu como professora de inglês. Eu não sabia que esse garoto foi o primeiro aluno dela. Só fiquei sabendo depois que os fatos aconteceram, que ele era aluno dela. Segundo as amigas dela, Alexis foi muito insistente em querer começar algum tipo de relacionamento com a minha irmã. Mas, obviamente, minha irmã, por ser aluna e porque o garoto era um pouquinho mais novo que ela, digamos 2, 3 anos mais novo que ela, então ela não queria se envolver com ele. Claro, para evitar problemas na escola ou no trabalho. Então, o garoto foi muito insistente em querer conhecê-la. Muito insistente. E isso foi meses antes de eles começarem a namorar, que foi no dia 28, que foi realmente o dia em que eles começaram a sair juntos.
No dia 28 de maio, depois dessa data de 28 de maio, digamos que eles oficializaram o relacionamento. Eles começaram a namorar e foi aí que começamos a perceber que ela mudou seus hábitos. Minha irmã era muito pontual, ela era religiosamente pontual no trabalho, da nossa casa até o local de trabalho dela. Ela levava mais ou menos meia hora, 40 minutos. Ela sempre chegava 10 minutos antes ou até meia hora antes do horário de trabalho dela. Ela sempre recebeu prêmios de pontualidade no trabalho, porque gostava de ser muito, muito, muito pontual e era muito comprometida com o trabalho dela. Por causa disso, né? Ela chega tarde em casa, né? Ela chega tarde no trabalho dela. Ela começou a faltar em casa, coisa que ela nunca fazia. Depois ela começou a emagrecer muito. Isso me chamou muita atenção, porque ela não era muito gordinha. Ela era uma garota magra. Quando ela começou a sair com Alexis, ela perdeu peso demais, demais, a ponto de já estar com aparência de doente. E ela também começou a gostar, demais da academia. Quer dizer, ela já gostava de ir à academia, mas depois que começou a sair com esse rapaz, ficou ainda mais. Quando conheci o rapaz, ele era um cara grande, corpulento, com cerca de 1,80 m, mais ou menos, é o que ele mede, corpulento, mais atlético. O rapaz tinha um porte físico avantajado. Eu imagino que ele começou a colocar ideias na cabeça dele de querer fazer academia, de que ele se tornasse em fitness e esse tipo de coisa. Repito, eu não questionava ela, porque se supunha que ela já era uma mulher adulta. Eu tenho 40 anos, ela naquela época tinha acabado de fazer 30 anos, então eu não questionava ela, nem minha mãe questionava muito. Em relação aos parceiros dela, porque ela só tinha tido, depois do fracasso com o pai da filha dela, ela só teve um parceiro e com esse parceiro ficou muitos anos, depois eles terminaram e foi quando ela começou a namorar o Alexis. Então, por esse lado, eu não questionava as decisões da minha irmã. Tudo isso aconteceu entre maio e novembro de 2022. Bem, eu também notei muitas coisas, comecei a vê-la com hematomas nos braços. Eu a questionei imediatamente: o que houve com você? E ela me disse: é que eu me bati nos aparelhos da academia. Você acredita? Sim, eu me bati nos aparelhos da academia. Eu vi hematomas nas pernas dela, mas ela disse que eram da academia. Outra coisa que notei é que ela estava com chupões, tinha muitas marcas no pescoço. Eu cheguei a vê-la com chupões no peito e isso realmente me chamou muita atenção, porque ela não é de chupões, ela nunca foi de ter marcas no pescoço. Nunca, nunca. E esse rapaz fazia isso e ele era muito do tipo: quero que você esteja em tal horário. E ela saía. Ela começou a deixar as outras amizades para ficar com ele e ela não fazia isso. Ela gostava muito de estar com os amigos procuravam por ela, saíam juntos. Ou aos domingos também era muito, muito, muito sagrado que ela estivesse com a filha aos domingos. Aos finais de semana, ela sempre estava com a filha. Então elas iam ao cinema, iam ao parque, saíam para comer. Os domingos era o dia livre dela. Então ela sempre estava com a filha. E nos meses em que esteve com Alexis, ela deixou de buscar a filha para ficar com ela. Ela já não queria mais ficar com a gente, ela só queria ficar com Alexis, então essas coisas foram nos chamando a atenção. Minha mãe disse para ela na época: não quero esse rapaz aqui, não quero que ele venha. Porque do mesmo jeito minha mãe não gostou dele. Quer dizer, teve algo nele que minha mãe disse: não, esse rapaz você não traz para mim de jeito nenhum. E me chamou muita atenção que minha irmã não falou nada. Quando geralmente, se minha mãe falava alguma coisa: não quero que você faça isso, minha irmã perguntava: mas por quê? Às vezes ela não ficava satisfeita com o que minha mãe dizia. Mas naquele momento, quando minha mãe disse: não quero que você fale com esse homem ou não quero que traga esse homem para casa, minha irmã não disse nada.
Isso também me chamou muito a atenção. Eu vi tatuagens nela. Ela nunca tinha feito tatuagens, nunca na vida dela, nunca. Ela chegou a ter uma rosa na mão direita, se não me engano. Ela tinha um cadeado e do outro lado tinha uma chavinha. Mas ela nunca tinha feito tatuagens. Nunca, nunca, nunca. Isso nos chamou muito a atenção, pois eles tinham apenas alguns meses de relacionamento, nenhum ano completo. Eles começaram a namorar em maio, foi maio, junho, julho, não sei se maio, junho, julho, agosto. Por volta de julho, agosto, foi quando eles fizeram tatuagens. Agora, outra coisa, Citlali fez umas pequenas, digamos que não eram tão chamativas, e Alexis não, ou seja, Alexis fez desde aqui, do cotovelo até o pulso, o nome da minha irmã, colocou Citlali em letras bem grandes. E nós ficamos nos perguntando o que estava acontecendo com ele. O que há com ele? Ele está obcecado. O que está acontecendo? Além da tatuagem no braço, ele tinha uma no peito, que também dizia Citlali. Nas costas ele tinha uma rosa. E por aqui ele também tinha feito outras tatuagens. Não lembro, não sei do que eram. Mas acho que também eram relacionadas à minha irmã. Além disso, a questão das tatuagens nos pareceu muito estranha. Porque ninguém, em sã consciência, tendo apenas alguns meses de relacionamento, vai tatuar o nome de uma pessoa. Você não conhece, você realmente não sabe como é essa pessoa. Então, a questão das tatuagens, sim, foi como eu sinto que ela fez porque se sentiu forçada. Na verdade, as amigas dela, algumas amigas que eram muito próximas, me contaram, elas tinham um chat entre elas, era um grupo de 3 amiguinhas. Ela contou para elas, ei, você acredita que Alexis fez uma tatuagem? Sim, ele fez uma tatuagem e já mandou a foto mostrando que esse cara estava se tatuando. Mas minha irmã, eu realmente senti que ela ficou meio desconfortável, como se tivesse sido pega de surpresa, tipo, não sei como ele fez essas tatuagens. À medida que os dias passavam, a família de Citlali ficava cada vez mais preocupada com o bem-estar dela, sem realmente entender o que estava acontecendo dentro do relacionamento dela com Alexis. Além disso, a falta de confiança nesse jovem era palpável e os instintos deles. Diziam a eles que algo não estava certo, mas logo perceberiam que era pior do que imaginavam. Algo que os deixaria ainda mais atentos e os faria questionar a segurança de Citlali. Uma semana antes, não me lembro muito bem. Foi em outubro, na última semana de outubro. Os dois sofreram um acidente no carro deles. Alexis tinha um vento. Eles sofreram um acidente muito feio, né? Ou seja, né, o carro deles ficou destruído. Foi perda total. E eles vinham... Bom, ele argumenta que eles estavam drogados, mas ela não tinha nada. Ou seja, ela estava bem. Talvez eles tivessem bebido, porque isso foi no fim de semana. Então eles tinham saído, eles disseram que tinham bebido álcool, mas ele disse que estavam muito drogados. Minha irmã liga para meus pais de madrugada e meus pais chegaram ao local do acidente, que não ficava muito longe da nossa casa. Aproximadamente uns 25 minutos, né? Sim, uns 25 minutos, não muito, e ainda mais de madrugada, porque obviamente não tem trânsito, não tem tráfego nessa hora. Eles concluíram esse trajeto em cerca de 15 minutos. Quando meus pais chegaram ao acidente, eles já estavam lá. A família do Alexis, incluindo irmãos, irmãs, primos e sua mãe, já estava lá. Minha mãe se aproxima deles. E minha mãe pergunta para a mãe do Alexis, senhora, já verificou o carro desse rapaz? Sim, já recebi, já revisei para ver se não tinha nada, naqueles não tem nada de droga. Então minha mãe fez uma cara de, o quê? Como assim droga? Minha mãe perguntou a ele sobre documentos, ferramentas ou pertences de valor que ele tivesse. Minha mãe nunca perguntou sobre drogas, ela jamais imaginou que lhe questionariam sobre isso. Enfim, sobre isso, esse rapaz bateu contra o muro de contenção e contra uma árvore. Ao se chocar contra o muro de contenção, obviamente causou um dano ao patrimônio público. Bom, eu não sei como esse homem conseguiu fazer isso. No fim das contas, eu acho que ele deu uma propina para o pessoal da prefeitura e deixaram ele ir porque supostamente ele realmente seria detido.
Minha mãe conta que ela disse: ai, que bom, já vou me livrar desse homem. Porque, como eu disse, ele já era possessivo demais com ela. Já não deixava minha irmã ficar com a gente. Minha irmã faltava muito em casa e isso era algo que realmente nos chamava muita atenção. Ligávamos para ela, mas depois ela parou de atender. Se minha mãe ligava para ela, depois ela já não atendia. Até que eu ligava para ela e dizia: olha, minha mãe está te procurando. Sim, já vou ligar para ela. Bom, hoje em dia eu sinto que ele a ameaçava. Eu sinto que ele ameaçava ela com minha sobrinha e família. Porque Alexis começou a perguntar tudo sobre a gente, todos os movimentos que fazíamos, se meus pais trabalhavam, se não trabalhavam, o que faziam, o que não faziam. Quer dizer, Alexis já sabia tudo o que fazíamos, todos nós, meus pais, minha irmã, meu irmão. Quer dizer, ela sabia quantas pessoas moravam na nossa casa. Eu sinto que Alexis a ameaçava com a família, ou eu sinto que era com a filha dela, porque ela tinha um temperamento muito forte. Ela dizia não, e era não, sem chance de mudar de ideia. E ela não tinha medo nem de dizer palavras fortes para um homem, quer dizer, ela não... Minha irmã media 1,68 m, quase 1,70 m, e na verdade ela não tinha medo dos homens. Quer dizer, se fosse necessário encará-lo, ela evitava, mas fazia, ou seja, ela não se deixava intimidar. Mas esse homem, quer dizer, ele era obviamente maior que ela, mais corpulento que ela, e a atitude de Alexis, para ser sincera, não me passa uma boa impressão. E repito, eu sinto que ele ameaçava com alguma coisa, por isso não a deixava. Alexis era uma pessoa claramente perigosa e a família temia que Citlali estivesse fazendo coisas para agradar o namorado, colocando obviamente sua própria segurança em risco. Eles estavam convencidos de que esse homem tinha um comportamento violento com ela e a preocupação deles aumentava a cada dia que passava. Mas nada poderia prepará-los para o que aconteceu com ela em seguida. Um dia, Citlali desapareceu sem deixar rastros e a vida da família mudou para sempre. A angústia e o medo tomaram conta deles e eles começaram uma busca desesperada para encontrá-la. Citlali chegou à 1h da tarde na quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Ela veio almoçar e eu mesma fui abrir a porta para ela. A filha dela foi para a escola porque a menina estudava à tarde. E ficamos só eu e meus filhos em casa. Eu estava na cozinha, estava atrás do balcão e a vi descer as escadas. Isso foi às 2h30 da tarde, não esqueço o horário, foi às 2h30 da tarde. Eu a vi sair, ela não me disse nada. Geralmente ela dizia, já estou indo ou a gente se vê depois. Mas naquele dia ela não me disse nada, ela foi embora. A tarde passou normalmente. Às 9h22 da noite ela me mandou uma mensagem pelo Messenger. A melhor amiga dela do trabalho se chama Mireia. Ela me pergunta, Mireia, ela diz, oi Maciel, posso te perguntar uma coisa? Eu digo sim, pode falar. Ela diz, está tudo bem com a Citlali? E imediatamente mandei meu número de telefone e disse, me liga. Ela me liga e diz, oi Maciel, está tudo bem com a Citlali? E eu disse, sim, olha, por quê? Ela disse, é que ela não chegou para trabalhar. Eu disse, como assim? Ela disse que a pessoa não chegou para trabalhar. Eu neguei, afirmando que a vi saindo de casa. Ela me perguntou se foi por volta das 5h30. Eu disse, não, ela saiu daqui desde 12h30. Ela disse que nunca chegou. Eu disse, ei, e esse rapaz Alexis? Ela me disse, é que eu já vi ele também, ele já veio perguntar por ela. Ela disse, aliás, ele até me trouxe o café e o pão dele, me mostrou o café e o pão que sempre traz para ela. Ela disse, mas sua irmã não está. Eu disse, ela nunca chegou. Falei, isso é estranho, olha, porque eu vi ela saindo daqui de casa. Eu disse, ela saiu às 2h30. Ela disse, não, eu liguei para ela. Ela disse que sim, ela respondeu. Depois Mireia disse que ela começou a ligar para ela
por volta das 4h30, algo assim, 4h30, não me lembro bem da hora. E Mireia disse que as ligações realmente estavam chegando e depois pararam. E para isso, nessa mesma quinta-feira, dia 3, Citlali, do telefone da Citlali, mandaram uma mensagem para o meu pai. Dizem para ele, sabe o que, papai? Vou morar em Hidalgo. Uma amiga vai me emprestar na casa dela para eu morar. O que você acha? E meu pai disse, ei, como assim? Você está bem? E meu pai disse que tentou ligar para ela, que a ligação já não completava. E isso foi por volta das 5 ou 6 da tarde, e a ligação já não completava. Depois, ela manda outra mensagem do telefone da minha irmã, dizendo que enviará a localização para nos tranquilizar. Depois disso, não soubemos mais dela, até aquela mesma quinta-feira. Por volta das 23h30, eu acho. Às 11, 11h30 da noite, Alexis chegou na minha casa. Ela veio em uma caminhonete verde escuro, uma Lincoln Aviator, acho que algo assim. E ele chegou nessa caminhonete perguntando pela minha irmã. Obviamente dissemos que não sabíamos de nada sobre o que tinha acontecido com Citlali, porque realmente era isso. Eu percebi que ele estava nervoso, eu realmente percebi que ele estava nervoso, ele estava tremendo, mas minha mãe me disse, você disse que talvez seja por causa do frio, porque foi em novembro e obviamente nessa época estava fazendo um pouco de frio, mas notei que o Alexis estava realmente nervoso. Também vi que ele tinha muitos arranhões nos braços e perguntei para ele, o que aconteceu com você? Minha mãe me lembrou na frente dele que ele bateu o carro e ele confirmou, sim, é que eu bati o carro. Na verdade, Alexis apareceu na minha casa com um colar cervical e Alexis disse que ele também já tinha ido procurá-la em todos os lugares que eles costumavam frequentar e que ele não a encontrava. Algo que também nos chamou muito a atenção é que Alex falava como se ela já não estivesse mais aqui e também começou a falar muito mal dela. Ou seja, deu a entender que ela o induziu às drogas, que ela era uma pessoa muito ruim, o que não é verdade. Eu conheço a minha irmã. Eu sei que talvez às vezes em uma reunião a gente tome 1 ou 2 cervejas, mas se drogar, não. E Alexis disse que minha irmã se drogava, e não é verdade. Minha irmã nunca se drogou, minha irmã nunca se drogou. Ela nunca teve problemas no trabalho por esse tipo de coisa, e em casa nunca teve problemas por esse tipo de coisa, jamais. Também outra coisa que eu não mencionei. Ela chegou a me contar que a mãe dela era muito... A mãe de Alexis era muito grossa com ela, fazendo caras para a filha. Quando ela ia para casa, a senhora revirava os olhos, como se dissesse, essa aí chegou de novo. Inclusive, minha irmã comentou que a senhora disse, olha, Citlali, nenhum homem vale a pena para você deixar sua filha sozinha. E com Alexis ali presente. Quer dizer, a senhora nunca teve boa vontade com a minha irmã? Bom, foi isso que ela me contou, que a senhora fazia caras para ela. Sempre ficava tipo, lá vem essa senhora, e fazia caras. Então, minha irmã, para manter a paz, nunca contou direito assim para Alexis. Bom, depois da quinta-feira, 3 de novembro, a gente começou a perguntar, né? Eu perguntei para algumas amigas, não sei, mas quisemos esperar porque confiamos nela e dissemos, bom, talvez no dia seguinte ela apareça. Chegou a sexta-feira, dia 4, e minha irmã não apareceu. Então, meus pais, já por volta das 6, 7 da manhã, se levantaram. Bem, na verdade, eles saíram de casa e foram procurá-la na escola onde ela trabalhava. Eles questionaram a diretora sobre o paradeiro da minha irmã e se a tinham visto. E a diretora também tinha recebido mensagens do telefone da minha irmã dizendo que agradecia, mas que ela ia embora e que a perdoasse, que desculpasse porque ela tinha cometido um erro, que ela tinha feito muitas coisas, muitas besteiras, e que por favor a perdoassem e que por favor não envolvessem o Alexis, que Alexis era um bom rapaz, era um bom menino, que ele não tinha culpa de nada, que ela tinha estragado tudo por causa das drogas. Mas eu repito, minha irmã não usava drogas, minha irmã nunca usou drogas. Eu acho que o Alexis enviou as mensagens usando o telefone da minha irmã. Isso foi na sexta-feira, dia 3.
Eles vão para... primeiro, eles vão para San Cristóbal, Ecatepec, para o centro. E de lá eles foram enviados para San Agustín, que é a delegacia de desaparecidos. Por ser final de semana, era lá que eles deveriam ir. Eles ficaram lá, Alexis se apresenta, me pede meu número de telefone na quinta-feira e na sexta-feira de manhã me pergunta se minha irmã já tinha aparecido. Eu disse que não sabíamos de nada. Ele me perguntou pelos meus pais e eu ingenuamente disse para ele, eles já foram para a escola onde estava a Citlali. Ah, ok, já eu vejo eles. Depois esse rapaz aparece na escola porque ele não morava longe de onde ficava a escola. Da casa dele até a escola onde Citlali trabalhava era cerca de 15 minutos a pé, não era distante. Então Alexis aparece na escola, ela acompanha meus pais o tempo todo, vai com eles para San Cristóbal, depois eles vão para San Agustín, e ela esteve o tempo todo com ela, com meus pais. Eles prestam depoimentos, meu pai dá seu depoimento, e Alexis, em seu depoimento, diz que Citlali usava drogas, Citlali bebia, que Citlali chegava tarde, que Citlali... E então era quase como se minha irmã fosse a pior pessoa do mundo, e obviamente isso não é verdade, não é real. Por volta das 6, 7 da tarde. Minha mãe conta que eles estavam lá e que Alexis falou para eles: eu preciso ir embora porque tenho uma prova. E um amigo da minha irmã, não sei como conseguiu o meu número, ele me perguntou por ele e eu disse, acho que ele ainda está na promotoria com meus pais, disse que tem prova. Certo, pode deixar que eu aviso esse garoto. Alexis disse aos meus pais que precisava ir porque tinha prova, então ele geralmente, segundo ele, foi para uma escola. Depois eu soube que o amigo chegou a tal prova, mas Alexis disse para esse garoto que não podia ficar porque tinha que resolver umas coisas relacionadas ao carro. Bom, meus pais ainda estão na delegacia porque não foram atendidos, demoraram muito para atendê-los. Por volta das 6, 7 da noite, alguns minutos antes de Alexis sair para fazer o tal exame, a mãe de Alexis chega na delegacia, minha mãe a reconhece e grita, senhora, estamos aqui. A senhora se aproxima e ainda vai dar um abraço nela. E isso foi na quinta-feira, não é? Na sexta-feira ela se aproxima para dar um abraço e minha mãe ficou pensando, por que ela está me dando um abraço? Naquele momento minha mãe não quis, nem deu importância. Isso já foi na sexta-feira. Depois disso, bem, Alexis foi embora e Alexis esteve em contato comigo o tempo todo. Que foi na quinta-feira, né, ela entrou em contato comigo, na sexta-feira também entrou em contato comigo. No sábado ela também continuou se comunicando comigo. Que foi no sábado, 5 de novembro, ela também entrou em contato comigo. Até então não tínhamos notícias da minha irmã. Entre meus irmãos e eu começamos a perguntar para nossos amigos. Meu irmão fez uma espécie de ficha de busca, porque ainda não tinham nos entregue ao oficial e começamos a divulgar. Não deveríamos ter feito isso porque tinham os números de telefone do meu irmão e os meus. Então começaram a nos ligar, obviamente, para nos extorquir. Sim, chegaram a nos extorquir. Bem, pedimos aos nossos familiares no Facebook que, por favor, parassem de compartilhar até que nos entregassem ao oficial. Posteriormente, nos entregaram o boletim oficial de busca da minha irmã. E me chamou muita atenção o fato de que era uma foto da minha irmã mais antiga. Quer dizer, ela realmente se parecia muito com a atual, mas na atualidade, minha irmã, por exemplo, já estava mais magra. Então, o rosto dela era mais alongado, mais magro. E onde aparece na ficha de busca, né, no rosto dela era bem redondinho, porque teve uma época em que minha irmã estava um pouquinho acima do peso. Então, a gente disse, é que não se parece muito com a minha irmã, tipo, não tem muita semelhança com a atual. Então eu falei para minha mãe, mãe, por que não colocaram uma foto como a que ela tem no perfil do Facebook? Eu falei, geralmente é assim que a gente vê ela, sempre que ela já usava óculos e quase sempre estava com a camisa do uniforme
Minha mãe me disse é que Alexis foi quem deu a foto, Alexis foi quem deu os dados da sua irmã. Eu disse, bom, fazer o quê? Bom, isso foi no sábado a gente não soube nada dela. Alexis ainda me perguntou por ela no sábado, mas no domingo ele já não atendeu mais o telefone. Eu também lhe perguntava frequentemente, o que você sabe? Você publicou algo? Eu nunca tive ele nos meus contatos do Facebook, nunca soube nada dele. E até perguntei para ele, ei, você já publicou a ficha dele no seu mural do Facebook? Ele me disse que tiraria se eu quisesse, mas eu recusei dizendo que não tinha necessidade. Depois disso, ele me disse que estavam ligando para a minha irmã, que ligavam para a minha irmã à noite, e que supostamente estavam ameaçando ela. E eu falei para Alexis, ei, você guardou o número? Eu perguntei, já ligaram para esse número? E Alexis me disse, é que ela não quis, é que ela já não queria. Mas é muito estranho, como assim não vão querer guardar? Eu disse que ela tinha que me dar o número, ligar e saber o que estava acontecendo. Alexis me disse que Citlali nunca quis dar esse número para ela. Foi no sábado e não nos davam informações, não nos diziam nada, não revisavam as câmeras. Porque até então nós acreditávamos que ela realmente tinha chegado na escola. Nunca tinham nos dito que depois que ela saiu da aula e saiu de novo, nunca chegou à escola, foi para outro lugar. Só ficamos sabendo disso depois, só na segunda-feira, dia 7. Isso porque na segunda-feira, 7 de novembro, ao vermos que as autoridades não nos davam atenção. As amigas dela e seus ex-alunos, muitos ex-alunos dela, organizaram um grupo no WhatsApp. Eram mais de 200, 300 pessoas no grupo do WhatsApp. Conhecidos da minha irmã me disseram, sabe de uma coisa? Para chamar a atenção, o ideal é fazer um protesto e fechar alguma avenida. Peça câmeras, porque já tinham se passado quase 4 dias e a gente não sabia de nada. Na promotoria não nos forneciam informações sobre vídeos, rotas seguidas ou geolocalizações do celular dela. Então, como estávamos desesperados porque não sabíamos de nenhuma informação, decidimos fechar a avenida na Via Morelos, bem em frente de onde ela trabalhava. De acordo com o relatório e com a versão dada pelos próprios familiares, a mulher de 30 anos chegou a este local, porém não entrou mais na instituição de ensino. E depois, bem, vieram as mensagens que a família recebeu. São amigos, familiares, mulheres, homens, crianças que se deslocaram até a Via Morelos para bloquear. E eu insisti que não ia sair até que me mostrassem vídeos. E até que eu não falasse com o procurador-geral, porque eu achava muito injusto. Horas e dias se passaram sem nenhuma notícia da minha irmã, absolutamente nada. Posteriormente a isso, durante a manifestação que fizemos, que também reitero que foi pacífica, em nenhum momento agredimos ninguém. Nós só queríamos que nos dessem atenção, que as autoridades olhassem para nós e que realmente nos dessem uma solução para o nosso caso, porque não nos ligavam, não sabíamos de nada, só nos ligavam para nos extorquir. Porque ainda ficou o cartaz de busca que meu irmão tinha organizado com os números, isso foi na segunda-feira. Eles ligam para o meu pai. E quem fala com ele é o promotor Rogério Rueda, que na época era o responsável pela promotoria de desaparecidos do estado do México. E ele diz para o meu pai, sabe de uma coisa? Venha para cá agora. Marcaram um encontro com ele, não lembro onde, para ser sincera, não me lembro muito bem. Nesses dias minha cabeça estava eu estava muito confusa, muito abalada, porque eu não sabia nada sobre minha irmã. Ligam para ele, ele vai até a promotoria, acho, e mostram os vídeos para ele. Que vídeos? Dos vídeos mostram minha irmã entrando em um táxi, saindo da minha casa, indo para o Shopping Las Américas, ela desce lá, mas não lembro exatamente onde. E depois ela pega outro táxi branco, também de ponto, e vai para a casa de Alexis, que fica na rua Roble, número 20, em Jardines de Ecatepec.
Ela chega por volta das 3h20 da tarde, mais ou menos, 3h19, 3h20 da tarde. Dá pra ver que ela entra, mas nunca foi vista saindo. Ela nunca mais saiu. As horas passaram e dá pra ver como, na mesma caminhonete em que Alexis foi até minha casa. Ela chega de novo na casa dela. E a mãe dela, Maria Isabel Ortiz Minor, abre a porta para ela. A caminhonete da ré fecha a porta, passando pela senhora, e Alexis vai embora. Ele chega em casa entre 3 e 4 da madrugada. Isso foi na sexta-feira, 4 de novembro, e só vimos os vídeos no dia 7. Durante o protesto, o que eu queria era falar e conseguir uma reunião com a procuradora-geral. De fato, conseguiram uma reunião para mim com a promotora de gênero, que é a professora Dilcia Garcia, para terça-feira. Sim, para terça-feira, 8 de novembro de 2022. Nós fomos para Toluca, para a Procuradoria-Geral do Estado do México. Fomos até lá e tivemos uma reunião com a professora Dilcia. Ela nos disse muito claramente que a busca, obviamente, pela minha irmã, era para encontrá-la novamente com vida. Mas que também fôssemos muito conscientes de que talvez pudéssemos encontrar o corpo, que já não iríamos encontrá-la com vida. Depois fiquei sabendo que no dia 5 de novembro, acho, ele desapareceu, segundo ele. E a mãe dele também fez um boletim de ocorrência por desaparecimento. Ela também foi ao Ministério Público para registrar uma ficha de busca pelo filho, que supostamente não estava. Mentira, porque Alexis nunca, em nenhum momento, saiu dali. Alexis sempre esteve perto de casa e há geolocalizações e o registro de chamadas dele indica que Alexis sempre esteve em contato com a mãe dele. Sempre, sempre, sempre. Então, tudo isso foi armado pela senhora para fazer acreditar, porque inclusive chegaram a me dizer isso na mídia, que queriam fazer parecer uma fuga de casal. E isso nunca foi verdade. Ou seja, minha irmã nunca foi embora com ele. Ela foi à casa dele na quinta-feira, provavelmente porque ele a chamou, porque eu até perguntei para Alexis, a que horas minha irmã parou de te responder no telefone? Alexis me disse, entre 2h30 e 3 horas, e perguntou, para você, quando ela parou de falar? Eu disse, não, tem algo aí que não bate para mim. Mas naquele momento eu não percebi, eu não entendi direito. Porque nesses dias eu estava muito abalada, de verdade, estava muito abalada porque ele não respondia, todo mundo começou a me ligar. Familiares e amigos dele me perguntavam o que aconteceu com Citlali, onde ela está? Já apareceu? E isso e aquilo. Perguntavam sobre a filha dele. E a menina, como está? Não, ela está aqui. Mas havia vezes em que eu não prestava muita atenção nesses pequenos detalhes, porque meu objetivo era encontrar minha irmã. Resumindo, o objetivo era encontrar minha irmã. Depois da reunião, isso foi no dia que é 7 e 8 de novembro, já saímos tarde de Toluca, voltamos e chegamos em nossa casa no dia 9 de novembro de 2022. Me pediram também para ir depor, porque eu não tinha declarado nada, me pediram para ir depor na promotoria de San Agustín. Chego aproximadamente às 10h30, 11 da manhã, e enquanto estão me entrevistando ou enquanto estou dando meu depoimento, começaram a me ligar muitas mensagens, muitas ligações, e eu não queria atender o telefone, eu deixava assim mesmo. Inclusive, o rapaz que estava acolhendo meu depoimento me disse, se quiser, atenda, e depois continuamos com sua entrevista. Não tem problema. Sim, não tem problema. Atenda. Mas eu não deveria ter atendido o telefone. Começaram a me dizer, me diga que não é ela. Do que você está falando? Você não viu nada? Eu disse, é que eu não estou em casa, eu saí para essa promotoria. Eu disse que vim prestar depoimento. Ele pediu para verificar meu telefone e confirmar que não era ela. Eu começo a abrir o telefone e ver as mensagens. Era a minha irmã. Me mostraram um vídeo do Facebook. E ela estava caída na estrada, na rodovia México-Cuernavaca. Ainda em Tlalpan.
Ela estava enrolada em um cobertor e colocaram alguns sacos de lixo sobre ela. A deixaram jogada como se fosse um saco de lixo, como se não importasse, como se não doesse, como se fosse um lixo qualquer. Deixaram minha irmã jogada. Eu a reconheci porque ela estava com os mesmos sapatos da escola, sua calça jeans, sua camisa, tal. Ela estava com o uniforme da escola. Eu reconheço os sapatos dela porque quando ela entra e o salto faz barulho, como são de sola de couro, fazem muito barulho ao caminhar. E eu a reconheci. Você reconheceu os sapatos dela na hora? Mas ninguém na promotoria me dizia se era ou não era, ninguém. Inclusive cheguei a me virar e em um quarto eu vi umas fotos, eram grandes. E as fotos eram das mãos dela e eram as mãos da minha irmã e eram as tatuagens dela. Mas não me diziam nada. A verdade é que fiquei muito abalada naquele momento. Minha cabeça começou a girar, comecei a ficar tonta, comecei a gritar e, repito, ninguém me dava atenção na promotoria. E eu dizia, com quem eu falo? Com quem eu falo? Com quem eu falo? E aí pensei em falar com a professora Dilcia, ela me deu o número dela. E liguei para ela e disse, é que parece que encontraram um corpo, mas não me dizem nada e não me dão atenção. Ela me pediu para passar o telefone para a pessoa que estava comigo e eu entreguei para outro promotor público cujo nome desconheço. E aí ela falou com a professora Dilcia. Ela mudou de expressão imediatamente, já olhou para mim de novo. E eu imagino que ela o repreendeu. Ela foi com outra moça e essa moça já nos disse que iriam nos transferir para um instituto médico legal que fica perto de Tlalpan. Meu irmão chega. Liguei para o meu irmão e disse, sabe de uma coisa? Vem para cá. Parece que a Citlali já foi encontrada. Ele quer saber onde ela está. Acho que a encontraram, né? Acho que ela já está morta, né? Eu falei, mas é que não me dizem se é ou não é. Temos que ir reconhecer o corpo porque dizem que tem as características da Citlali. Ela me disse sim, espera aí. Depois meu irmão chegou, eu estava naquele dia com meu pai e com um amigo da minha irmã. E o amigo da minha irmã foi embora e só fomos nós, meu pai, meu irmão e a Ministério Público, perita do Ministério Público, que nos acompanhou. Chegamos ao Encifô e nós três nos perguntamos quem ia entrar para reconhecer o corpo. Eu não tive coragem. Eu disse que não, eu não tinha forças, não tinha vontade de dizer eu entro. Então meu irmão e eu dissemos para ele, sabe de uma coisa, é melhor você entrar. Eu disse para o meu irmão, é melhor você entrar porque o nosso pai, como ele, tem diabetes. Eu falei, vai que acontece alguma coisa com ele, vai que a pressão dele sobe ou desce, melhor você entrar. Ele disse, tá bom, tudo bem. Ele entrou, meu irmão. Acho que ele demorou tipo 1 hora, 2 horas. Ele saiu e eu perguntei, o que houve? Não é ela, certo? Meu irmão ficou sério e me perguntou minha opinião. E aí ela me confirmou que sim, que era a Citlali mesmo que estava lá, que tinham encontrado ali em Tlalpan. E eu não sabia como reagir. Eu não soube o que fazer. Eu não pensei no tempo. Começaram a me ligar da promotoria e, para falar a verdade, eu lembro muito pouco do que eu disse para eles. Eu não conseguia acreditar, estava em choque. Meus familiares também me ligaram para confirmar se era ela mesma. Mas eu não queria dizer nada, ainda não queria confirmar. Nesse mesmo dia 9, por volta das 5 ou 6 horas. Porque de lá nos levaram para a promotoria de feminicídios na Cidade do México. Eu me lembro que liguei para a minha irmã mais nova, e disse, sabe de uma coisa? Então você tem que contar para a mamãe,
porque já encontramos a Citlali. Minha irmã perguntou se ela está bem. Eu disse, não, encontramos ela morta. Eu disse que você terá de contar a eles. Minha irmã me disse que não poderia contar para eles. E eu disse para minha irmã, mas é que você é a única que está com ela. Eu disse que você é a única que tem que contar para eles, porque agora não está nem meu pai, nem meu irmão, só você. Eu disse para não contar nada às crianças ainda. Eu não soube o que disseram para minha mãe. Eu não estava quando avisaram para minha mãe que já tínhamos encontrado a Citlali. Foi no dia 9 de novembro de 2022, quando encontramos a Citlali. Depois disso, chegamos à promotoria. Depois chegou também a professora Dilcia, nos acompanharam, alguns psicólogos conversaram conosco. Mas, para ser honesta com você, não prestei atenção ao que me diziam. Como se eu não ouvisse o que me diziam, eu ouvia zumbidos, mas não conseguia entender direito as palavras. Depois nos disseram que não adiantava a gente ficar lá, que provavelmente só iam entregar o corpo no dia seguinte, que foi na quinta-feira, dia 10. Chegamos em casa por volta das 11 da noite. Minha mãe estava muito mal. Minha mãe, ela estava arrasada, né? Estava muito mal, estava chorando sem parar. A verdade é que não podíamos acreditar, porque nós esperávamos encontrar a Citlali com vida. Esse sempre foi nosso objetivo, encontrar a Citlali com vida. No dia 10, supostamente iriam entregá-la para nós pela manhã. Não a entregaram cedo. Me entregaram minha irmã, já era por volta das 9h30 da noite. Ela só chegou no dia 10 de novembro. Não me deixaram abrir o caixão, não nos deixaram vê-la, nos despedir dela fisicamente, porque ela já estava morta há dias. Então, o corpo dela já não estava em condições de ser visto. Para o dia... Esse dia foi o 9, no 10 eu fiquei esperando por ela cedo, ela não apareceu. Bom, não me entregaram minha irmã, e minha irmã só chegou por volta das 9h30 da noite. Muita gente, muita gente, foi muita gente, muitos... me parece que até esse dia, acho que também saí, na verdade eu não lembro muito bem, mas também acho que saí. Um momento depois eu voltei e os jornalistas começaram a me procurar. Já tinha muitos jornalistas na porta da minha casa, então, como pude, dei entrevistas. Porque, na verdade, eu já não queria mais. Quer dizer, desde que me entregaram a Citlali, eu falei para o meu irmão, sabe de uma coisa? Eu já não quero mais falar, já cansei. Deixa eu chorar e me despedir da minha irmã, porque eu já não aguento mais. Eu juro, não aguento mais, fala você. E meu irmão disse, mas é que eu não sei. Eu falei, não me importa, já chega, por favor, me ajuda, fala você. Eu já não consigo, eu já não quero, de verdade. Eu já não quero, estou me sentindo muito cansada. Meu irmão já deu depoimentos, saindo da delegacia de feminicídio. Só no outro dia, só na quinta-feira, foi quando eu meio que falei com os jornalistas sobre a maneira como tínhamos encontrado minha irmã. Quando ela chegou, aí eu também eu não sabia o que fazer, não sabia se entrava ou saía. Tive uma crise de ansiedade, não queria estar com ninguém, não queria que ninguém falasse comigo e todo mundo também estava em cima de mim. E eu entendo porque estavam demonstrando carinho, porque acima de tudo eram nossos amigos, eram familiares que queriam nos acompanhar, mas eu sinceramente não tinha vontade. Eu não queria falar, sentia muito mal. Quando o pessoal da funerária chegou, eles já tinham colocado o corpo da minha irmã.
Só mostraram o corpo para meus pais e irmão, para nós não mostraram mais. Não nos deixaram mais nos despedir de Citlali, não pudemos mais vê-la. No dia 11 de novembro, por volta das 3, não me lembro, 2, 3 da tarde. Foi aí que saímos de casa e fomos para a paróquia para fazer a cerimônia de corpo presente. E de lá fomos para o cemitério, para o Jardim Guadalupano. E já era mais ou menos 4h30. Já sepultamos minha irmã, que foi no dia 11 de novembro. Quando ela se foi, quando já enterramos, foi como se senti um pouco mais de tranquilidade, pois já sabia onde ela estava. Tragicamente, os piores temores da família se confirmaram quando encontraram os restos de Citlali. O momento que mais temiam havia chegado e a realidade era dolorosa demais para aceitar. Maciel e sua família estavam convencidos de que Alexis estava por trás do desaparecimento e da morte de Citlali. E não havia dúvida de que ele era o principal suspeito. Apesar de esse homem ter tentado desviar a suspeita sobre ele, mentindo sobre o próprio desaparecimento, sua estratégia não funcionou. A família da vítima e as autoridades tinham certeza de que ele estava envolvido na tragédia, e as investigações começaram a se concentrar nele. Chegamos no dia 11 do cemitério e já ficamos em casa. No dia seguinte, de manhã, por volta do meio-dia ou umas 10, 11 horas da manhã, a professora Dilcia me ligou. Ela me disse: Marcelita, o que você está fazendo? Eu disse que estava terminando o café da manhã. Ela mandou eu me sentar. Perguntei o porquê. Ela disse: já pegamos aquele filho da mãe. Eu disse: sério? Ela disse: sim, já pegamos ele. Como eu disse na época, não, Alexis nunca desapareceu. Alexis estava a 15 minutos da casa dele, 10. Ele estava em um hotel que ficava na Via Morelos e é perto, muito perto da casa dele. A professora Dilcia me disse que cerca de 10 pessoas o pegaram, que ele estava muito drogado. Palavras exatas da professora. Ela afirmou que o sujeito se drogava até com maisena. Ele estava muito mal, muito mal. E que pegaram ele, e ela me disse: liga as notícias. E sim, eu liguei várias notícias. E estavam lá em todos os noticiários que tinham pegado ele, e também a senhora, que já tinham levado eles para o presídio. Eles estão em Chiconauta, Ecatepec. E isso foi em 12 de novembro de 2022. E daí, de novo, lutar e brigar nos tribunais. Agora é a nossa vez nos tribunais. Desde o começo, o meu processo não foi bem montado, porque não sabemos, acreditamos que essas pessoas têm conhecidos dentro da promotoria, porque tem uma Ministério Público, perita do Ministério Público, que não fez direito o meu processo, não o integrou para mim. Ela não queria incluir os vídeos onde mostra claramente minha irmã chegando, onde ele sai com a caminhonete, que é aí que ele leva a minha irmã. A doutora se chama Perla Belém Garcia. Perla Belém Garcia, algo assim, não me lembro bem o outro sobrenome. Ela é da Promotoria de Desaparecidos de Ecatepec. Eu já dava meus vídeos como perdidos, adiavam minhas audiências. Até que em outubro de 2023, ele quis aceitar o procedimento abreviado por desaparecimento de pessoas cometido por particulares e deram a ele uma sentença de 25 anos. Mas eu só tenho uma sentença por desaparecimento. E no feminicídio, ainda não avancei, porque no feminicídio, os senhores entraram com um recurso por afirmarem que o processo está sendo conduzido de forma incorreta. Todo esse tempo nós não sabemos como contar para a menina, ou como contar para as crianças que a irmã delas já não está mais, que a mãe delas não vai voltar. Nós não sabemos como dizer isso. Porque na hora minha sobrinha realmente me perguntou. Para mim, a menina realmente me perguntou: ei, Maci, o que aconteceu com aquele que estava com a minha mãe? Eu não sabia o que responder para ela.
Tomei coragem e falei, já o pegaram. Ela disse, sim, já pegaram ele, tem certeza que já pegaram? Eu disse, sim, já pegaram ele. Ela disse, tá bom. E ela ficou tranquila. Naquela época, minha sobrinha tinha acabado de completar 12 anos. Os tribunais estão nos tribunais, estão na promotoria. É muito difícil porque você não sabe se eles mesmos vão cuidar de você ou não vão cuidar. Tive que brigar novamente com a Ministério Público, perita do Ministério Público, porque ela não queria me dar os vídeos. E novamente tive que dizer às autoridades que se esses vídeos não aparecessem, eu ia fechar as avenidas de novo. Porque eu não quero que me tratem com delicadeza, não quero que façam festas nem caravanas para gente. Eu só quero justiça para minha irmã, é só isso que eu quero, é só isso que eu peço. Quero que façam bem o seu trabalho, que se dediquem de coração a elas, porque ela é uma Ministério Público, perita do Ministério Público, é mulher porque tem filhas, porque tem irmãs, porque tem mãe, tem irmãs, tem familiares mulheres. E não é possível que se vendam por alguns trocados para criminosos, porque é isso que eles são criminosos. Alexis é um criminoso em potencial. A mãe também é uma criminosa, porque sabia o que o filho fez, ela sabia, ela viu, ela ajudou ele. E mesmo assim teve o cinismo e a cara de pau de dar um abraço na minha mãe. Quando estavam fazendo a denúncia, mesmo assim, ela teve o cinismo e a cara de pau de ainda perguntar pela minha irmã, sendo que ela sabia o que o filho dela tinha feito. A Ministério Público, perita do Ministério Público, tinha conhecimento do histórico de Alexis como assassino de mulheres, mas ainda assim o ajudou. Ela nem queria me entregar os vídeos. Tive que ir falar novamente na promotoria de desaparecidos, tive que falar na promotoria de feminicídios para que me entregassem. E eles, ao perceberem que estamos pressionando através dos meios de comunicação, foi assim que os vídeos finalmente apareceram. Agora, estou na fase de julgamento com sua mãe, a senhora Maria Isabel Ortiz Minor, porque ela diz que não estava lá. Ela alega que não estava no momento em que minha irmã entrou. Ela estava, ela viu, ela ajudou o filho dela e agora a senhora alega que não estava, que não viu nada. Não é verdade, a casa dela tinha apenas 2 quartos. A senhora viu tudo? E em vez de entregar o filho, o que ela fez? Ela o ajudou a esconder minha irmã e a se esconder, pois também registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento. Quando ela sabia onde o filho dela estava, a senhora sabia que o filho dela deixou minha sobrinha órfã e não fez nada. Eu não quero que minha irmã seja só mais um número, eu quero justiça para minha irmã. Eu só quero que esse processo seja acelerado. E que seja o mais rápido possível, pois pensem também em nós. É muito cansativo ficar indo toda hora para as audiências e elas serem adiadas e te dizerem, hoje não, hoje sim. O mais difícil é encarar os assassinos dela. Ver como a senhora fica indignada porque leem o que ela fez ou os comportamentos que ela teve e a senhora fica indignada. A senhora nega que tenha acontecido algo e afirma que não é verdade. Nas audiências de feminicídio, a senhora e ele saem e cinicamente fazem o sinal da cruz, cinicamente pedem a Deus que os acompanhe. Por que não pensaram em Deus ao fazerem isso com minha irmã? Por que somente agora fazem o sinal da cruz e pedem a Deus? E fazem tudo isso nas audiências. Agora, no caso de feminicídio, estamos parados. Porque os senhores quiseram entrar com um recurso, porque reclamaram, porque agora dizem que estamos manchando a imagem pública do rapaz. A senhora deveria ter pensado nisso antes e colocado limites no filho, dando uma educação melhor a ele. E não agora que ele já está preso. A senhora ama tanto o filho dela que está presa junto com ele e que fiquem os dois lá, que nunca mais saiam. Só quero que se faça justiça e que nunca mais voltem a sair.
Mesmo presas, Alexis e sua mãe continuarão lutando por justiça. Que Citlali merece, obviamente, mas o que realmente preocupa é que Alexis é suspeito de outro caso de feminicídio. Meses antes de começar a namorar minha irmã, por volta de novembro, não é? Dezembro de 2021, parece que uma ex-namorada do Alexis havia falecido. A garota se chamava Narda Patrícia Montiel Ramos. Ou Ramos Montiel. Narda Patrícia. Na verdade, não lembro bem os sobrenomes. Ela era enfermeira. A melhor amiga da Narda me contou que o Alexis era muito possessivo com ela. Muito, muito, muito possessivo mesmo. Para essa enfermeira, ofereciam créditos. Era muito fácil oferecerem créditos para ela e ela não aceitava, mas o Alexis aceitava sim. E que era ela quem acabava pagando esses créditos. Ela comprava sapatos, relógios e outras coisas para ele, acabando por pagar tudo. Mas ele, ou seja, o que mais mencionavam era que ele era muito possessivo com ela. Que também tinham tido um acidente parecido em um carro que supostamente Patty era quem estava dirigindo e estava dirigindo bêbada, supostamente. Em dezembro, eles... Bom, o que Alexis diz é que ele foi para... Ele não estava com ela, que Patty ligou para ele e pediu para buscá-la na casa dela numa festa, desculpa. E na festa, não, ele só passou para buscá-la e ele disse que só a deixou em casa e foi embora, mas que isso foi à noite. Posteriormente, Patty manda mensagens no... Ela consegue mandar mensagens de manhã avisando no trabalho que ia chegar atrasada. Mas é aí que as amigas começam a duvidar porque dizem que ela faleceu de madrugada. Então, se Patty faleceu durante a madrugada, como é que ela teve tempo de mandar mensagens de manhã? Às 6, 7 da manhã é quando ela manda mensagens avisando que ia chegar atrasada. Todo mundo acha que foi Alexis porque ele foi a última pessoa a vê-la. Agora, a amiga diz que Alexis, junto com a mãe da garota, se encarregaram de organizar o velório. Mas era mais o Alexis, né? E que o Alexis parecia que ele estava organizando uma festa, não um velório. Que, inclusive, ela chegou a ver uma garota com roupa de academia muito voluptuosa e estava de mãos dadas com ele. Então, a melhor amiga ficou chateada e disse: como é possível que a Patty esteja sendo velada, que a Patty esteja no caixão e esse homem esteja como se nada tivesse acontecido, já de mãos dadas com outra mulher? Agora, não quiseram fazer autópsia na Patty. Por quê? Porque Alexis disse que não queria mais que machucassem o corpo da Patty. Supõe-se que se foi uma morte, digamos, suspeita, obrigatoriamente teria que ter uma necrópsia. E nunca fizeram isso na Patty, e a Patty foi cremada. Então, depois disso, nunca houve uma maneira de saber o que realmente aconteceu com a Patrícia. A morte de Narda Patrícia continua cercada de incógnitas e mistérios. E apresenta algumas semelhanças inquietantes com o caso de Citlali, desde a batida de um carro até as acusações de consumo de substâncias. Parece que esse homem estava repetindo padrões. E embora o sujeito esteja atualmente atrás das grades, Maciel e sua família não vão descansar até terem certeza de que esse cara, esse indivíduo criminoso, não volte a ser uma ameaça para a sociedade. A luta deles não é só por justiça para a irmã ou para Citlali, mas também para proteger outras mulheres de sofrerem o mesmo destino. Eles querem garantir que Alexis não tenha a oportunidade de machucar mais ninguém. E que o caso deles sirva de exemplo para que sejam tomadas medidas mais eficazes para prevenir a violência de gênero. Bem, meus pais desde 2 anos atrás... Bem, não tem sido fácil, não. Tudo isso afetou todos nós. Meus pais também passaram pelo processo psicológico deles na época, porque minha mãe também estava meio desconectada do mundo, como se ela também não prestasse atenção. Minha mãe ficou deprimida, passava o tempo todo chorando, não queria sair.
Meu pai, do jeito dele, também saía. Mas também por causa disso, ele está triste, às vezes não lembra muito bem das coisas. Ele está aprendendo a viver sem ela. Com relação à filha dela, ela também está assimilando. Já não a percebemos mais como irritada, porque na época ela estava irritada. Depois do que aconteceu com a mãe dela, né, ela ficou meio que brava com todo mundo, não queria falar com ninguém, ficava trancada no quarto. Depois que ela começou a fazer terapia, eu sinto que... e também minha sobrinha não tinha visto o inquérito da mãe dela, ela não tinha visto... Minha mãe não queria que eu mostrasse o inquérito para ela, ela viu parte do inquérito dela. E mudou muito também a maneira dela de ver a mãe dela. Porque ela estava meio chateada com a mãe dela, porque ele levava muito a Citlali e ela passava mais tempo... Bom, desde que ela ficou com ele, passava muito mais tempo com ela. Minha sobrinha estava chateada com a mãe. Eu sinto que ela se reconciliou com ela depois que viu a pasta dela. Ela viu o exame forense e soube que a mãe dela sofreu. A mãe dela apanhou muito. Bateu demais nela, deixou o rosto dela muito machucado. Então isso mexeu com ela e ela se reconciliou com a mãe. E agora ela pede para ir ao cemitério. Agora ela já solicita e fala mais sobre sua mãe. Com relação a todos nós. Como família. A verdade é que ficamos muito mal. Nós nos quebramos como família. Cada um seguiu o seu caminho, cada um faz suas coisas. Não é mais o mesmo, não temos mais aquela união. É como se algo tivesse se quebrado, como se Citlali fosse o elo que nos mantinha todos unidos. E desde que ela não está mais aqui, já não tem sido o mesmo. Como eu já pedi, a única coisa que eu quero é que seja feita justiça. E também fazer um apelo a todas as mulheres que vivemos e que passamos por relacionamentos destrutivos. Ao primeiro tapa e ao primeiro grito, saiam daí. Ninguém tem que sofrer. Saiam, mulheres. Vamos nos amar e nos respeitar. E não vamos permitir que qualquer fulano tire nossa vida. Não deixem que coloquem a mão em vocês. Como você pode perceber, o que a família quer é que seja feita justiça, que esse homem também seja acusado por feminicídio. E que a mulher, a mãe, também pague o que tem que pagar com o tempo que for necessário. E fazer barulho nesse tipo de caso, compartilhar, é de grande benefício. Lembre-se também que, se você tiver alguma história que gostaria de contar, pode me mandar um e-mail para correio@pepmistério.com.mx ou me escrever pelo Instagram. Você me encontra como Pepe Mysterion. Seja porque você tem algum familiar desaparecido ou algum caso que queira ou que precise fazer barulho, então me escreva.